O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino negou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para anular uma multa de R$ 70 mil do Tribunal Superior Eleitoral. A punição foi aplicada durante a campanha eleitoral de 2022 por ter impulsionado um vídeo com ataques a Lula, seu então rival. O TSE considerou que o conteúdo foi irregular porque a legislação eleitoral só permite esse tipo de ação em publicações que promovam uma candidatura e proíbe o impulsionamento de conteúdos críticos a rivais. O valor da multa foi o dobro do gasto para espalhar a postagem, R$ 35 mil. Ao analisar o recurso da defesa do ex-presidente, Dino não analisou os detalhes do caso e rejeitou o pedido por questões processuais. O magistrado citou um entendimento do Supremo e afirmou que não pode analisar as provas citadas na decisão do TSE. Por isso, argumentou o ministro, ele não poderia avaliar a alegação da defesa de Bolsonaro, que chamou a punição de desproporcional, para concluir de forma diversa, no sentido de que não ocorreram a publicidade negativa e as demais irregularidades, bem como avaliar a proporcionalidade, ou não, entre as condutas censuradas e a sanção aplicada. Seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, justificou Dino. O que é o bolsonarismo? Em uma rápida análise, você poderá pensar que bolsonarismo é um movimento político que admira, apoia e compartilha as ideias de um senhor escroto, com jeitão de bebum, chamado Jair Bolsonaro. Suas ideias preconceituosas, boca suja, vocabulário cheio de ódio e mentiras, despertou em uma grande massa de brasileiros os piores sentimentos que habitam o coração do ser humano, mas que muitas vezes ficam contidos na escuridão da alma. Bolsonaro aflorou o que há de pior nas pessoas. Ninguém realmente admira ou gosta do mito. Eles cultuam e se identificam com suas ideias e maneira torta de pensar em relação à vida e às minorias. Bolsonaro já disse barbaridades em entrevistas, despertou admiração pelo esgoto que saía da boca do ex-presidente. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. O chorume que saía da boca de Bolsonaro ia desde medir pessoas negras em arrobas até a dizer que a ditadura matou pouco. Como esquecer frases como, eu prefiro ter um filho morto do que homossexual. Bolsonaro é um ser humano completamente podre, sem amor e compaixão pelo próximo, sem escrúpulos, pois na qualidade de inelegível por quase uma década, ele não voltará a ocupar cargo público. Talvez com a futura prisão de Bolsonaro, os seus zumbis se distanciem um pouco da influência do feioso, ou talvez arranjem outro psicopata para adorar e seguir. Só Deus para saber o que vai acontecer com esses pobres coitados. Mauro Cid afirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que não se lembra com quem trocou as mensagens de áudio, nas quais o militar criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal. Ontem, 22, Cid voltou a ser preso por determinação de Alexandre de Moraes, após a divulgação dos diálogos pela revista Veja. A prisão ocorreu durante a audiência na qual o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi chamado a dar explicações. Cid confirmou na audiência que enviou a mensagem de áudio a amigos, em tom de desabafo. Ao contrário do que disse nas mensagens, o militar reafirmou que decidiu espontaneamente delatar os fatos que presenciou durante o governo Bolsonaro e que não houve pressão da PF ou do Judiciário para fazer as acusações. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também citou o ex-presidente ao esclarecer uma das falas encontradas nos diálogos publicados pela Veja. Em um dos trechos, Cid afirmou que pessoas se deram bem e ficaram milionárias ao se queixar da falta de apoio. Estava falando do presidente Jair Bolsonaro, que ganhou Pix aos generais que estão envolvidos na investigação e estão na reserva, e no caso próprio perdeu todo. A carreira está desabando. Os amigos o tratam como leproso, com medo de se prejudicar. Não é político, quer ter a vida de volta. Está enclausurado. A imprensa sempre fica indo atrás, diz o depoimento. Na madrugada desta sexta-feira, 22, Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, foi transferido para a penitenciária 2 de Tremembé, situada no interior de São Paulo.
Essa transferência ocorreu após a decisão do Superior Tribunal de Justiça determinar que ele cumpra uma pena de 9 anos, em regime fechado pelo crime de estupro coletivo, ocorrido na Itália, em 2013. O caso que resultou na condenação de Robinho aconteceu na cidade de Milão, na Itália, em 2013, onde ele era jogador do Milan, e, 9 anos após o incidente, a justiça italiana emitiu a sentença final, e o STJ brasileiro decidiu pela execução da pena no Brasil. A penitenciária de Tremembé, onde Robinho agora está detido, é conhecida por abrigar presos de casos de grande comoção social, visando garantir a segurança e a privacidade dos internos. O local já recebeu diversos detentos notórios, como Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos e Lindenberg Alves. Após sua chegada à penitenciária, Robinho passará por um período de adaptação, inicialmente ficando em isolamento por até 20 dias e em uma cela exclusiva. Posteriormente, será realocado para uma cela comum, onde continuará a cumprir sua pena, em regime fechado. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, passou por um momento dramático no Supremo Tribunal Federal, após receber a notícia de sua nova prisão, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesta sexta-feira, 22, Cid desmaiou logo após a determinação, o que provocou a intervenção imediata de socorristas para ajudá-lo a se recompor, de acordo com a jornalista Natuza Neri, da Globo News. A prisão de Cid foi anunciada após ele prestar um novo depoimento que durou cerca de 1 hora. Ele foi convocado a se explicar após a revista Veja divulgar áudios nos quais ele criticava o ministro Moraes e a atuação da Polícia Federal. O depoimento foi conduzido pelo desembargador Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, e contou com a presença de representantes da Procuradoria-Geral da República e de sua defesa. A prisão de Cid foi decretada por descumprimento de medidas judiciais e por obstrução de justiça, conforme afirmado pelo STF. Logo após ser comunicado de sua prisão, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames. O ex-ajudante de ordens afirmou ter sido pressionado pela Polícia Federal a fornecer informações sobre eventos dos quais não tinha conhecimento ou que não aconteceram. Além disso, acusou a Procuradoria-Geral da República e Alexandre de Moraes de terem uma narrativa pronta e estarem aguardando o momento certo para prender todo mundo. Nessa história vamos conhecer Bozó Cloroquina, o Zé do Golpe. Zé do Golpe é especialista em manipulação de bovinos e criação de... No áudio vazado pela Veja, um diálogo entre o tenente-coronel Mauro Cid e um amigo, foram reveladas críticas do militar à PF e ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Os magistrados da corte interpretaram o material divulgado como uma possível tentativa de armação por parte de bolsonaristas, visando desacreditar as investigações em curso. Com informações de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. As gravações mostram Cid discutindo o acordo de delação premiada estabelecido com a PF, expressando descontentamento com o que descreve como uma narrativa predefinida pelos investigadores. Ele alega que estes não estavam interessados na verdade, mas sim em confirmar a versão que já possuíam. Além disso, o ex-ajudante de ordens ainda fez comentários sobre Moraes, sugerindo que ele detém poder absoluto ao decidir sobre prisões e solturas. A duração prolongada da conversa, que ultrapassou 1 hora, levanta suspeitas sobre quem seria o seu interlocutor, indicando a possibilidade de ser alguém ligado à sua antiga gestão militar. Isso alimenta a desconfiança de que bolsonaristas estariam tentando sabotar o inquérito relacionado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Para os magistrados, a abordagem de Cid por parte desses indivíduos sugere falta de consideração, especialmente considerando sua escolha pela delação premiada para evitar a prisão, uma decisão que agora está sendo posta em xeque. Pessoal, e o Bolsonaro chorou muito aí ao saber que o Robinho tinha sido preso. Bolsonaro não segurou as... Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. Bolsonaro não vai ser fácil. Bolsonaro não... O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, anunciou que ingressará com uma representação contra o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, junto ao Supremo Tribunal Federal em decorrência dos áudios em que o militar sugere ter sido coagido
a dizer o que consta em sua delação premiada. Vimos com gravidade o que as falas acusam. Representamos ao STF para que ele esclareça, já que somos levianamente acusados. Ninguém acusará a PF e o STF dessa forma e ficará incólume, disse Andrei Passos, de acordo com a coluna da jornalista Miriam Leitão, de O Globo. Os áudios obtidos pela revista Veja revelam uma conversa entre Mauro Cid e um amigo, na qual Cid afirma estar sendo pressionado a fazer certas alegações durante seu depoimento. Além disso, ele teria feito acusações diretas à Polícia Federal e ao ministro do STF Alexandre de Moraes. O militar prestará nas próximas horas esclarecimentos sobre suas declarações. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, voltou a ser preso nesta sexta-feira, 22, informou o Supremo Tribunal Federal, STF. A ordem de prisão preventiva do militar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O Supremo informou que o ex-ajudante de Bolsonaro foi preso por descumprimento de medidas judiciais e por obstrução de justiça. Cid foi preso depois do vazamento de áudios em que ele afirma ter sido pressionado pela Polícia Federal durante depoimentos, e também faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. As gravações foram divulgadas pela revista Veja nesta quinta-feira, 21. Antes de ser preso, Cid foi ouvido, no STF, por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, sobre o conteúdo dos áudios revelados pela revista. Segundo o STF, Cid, após o depoimento, Cid foi encaminhado ao Instituto Médico Legal pela Polícia Federal. Além disso, agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do militar. As informações são do G1. A lavagem cerebral sofrida pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro é algo sem precedentes na história da humanidade. Só perde para a lavagem que o Adolfinho fez na cabeça dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Volta e meia aparece um apoiador do bucho de égua nos meus vídeos questionando quais foram os crimes que o mito cometeu. Como não tenho tempo nem paciência para ficar respondendo essa gente, até porque qualquer resposta que se dê a eles é imediatamente refutada com a famosa frase: "E o Lula?" Eu estou divulgando aqui o site chamado Dossiê Bolsonaro. Lá você pode encontrar um levantamento completo com todos os crimes que o Lazarento praticou, os que estão sob investigação e etc. Inclusive dá para ver as penas previstas para cada delito. Então é isso, meus caros patriotários. Vão lá e divirtam-se.